Olá, boa tarde. Estão escutando bem? Funcionando? Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de começar aqui agradecendo meus convidados aqui presentes. Agradeço ao Hélio Eisen, aos doutores Marcos Queiroz, Roberto Cury e Silvio. O objetivo do nosso painel aqui é falar sobre gestão, tecnologia e boas práticas na área de diagnóstico por imagem, né? É um setor que vem passando por várias mudanças, né? Vários desafios. Hoje, o número de exames tem aumentado cada vez mais, né? De forma gradativa. A população está mais preocupada com a saúde, né? Por outro lado, também existe uma pressão para o radiologista em relação à produtividade, né? Existe uma pressão de fazer o laudo cada vez mais rápido, independente do caso clínico, independente da complexidade do exame, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Silvio, e já com uma pergunta. Dr. Silvio, as instituições brasileiras estão preparadas para assumir esse volume de estudos? Obrigado. Alô? Obrigado, Sasso, pela pergunta. Agradecer primeiramente a Philips aqui e todos os colegas aqui nesse painel. Muito bacana estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um pouquinho do futuro da radiologia. Bem, primeiro, como que a gente precisa se preparar para isso, né? Como é que a gente vai organizar melhor a nossa otimização de agendas sem perder a qualidade, né? Então, esse sempre é o foco do radiologista, como a gente vai otimizar aquela agenda de tomografia, aquela agenda de ressonância, sem perder a qualidade, né? Organizar a produtividade sem perder a qualidade. Em segundo, destaco que muitas empresas elas estão bem preparadas, porque hoje nós temos equipamentos muito robustos, né? Então, a gente sempre faz os nossos cálculos para entender qual que seria a melhor máquina para aquela demanda, naquela unidade, naquele setor, naquela cidade. Então, eu acredito que as empresas estão muito bem preparadas. Em terceiro, um case da nossa empresa, a gente acabou organizando por prioridades, né? Então, nós temos hoje basicamente 3 filas de prioridade dentro das máquinas, no qual uma das filas anda mais devagar, que seria os casos eletivos, né, aqueles que não têm tanta urgência para fazer, para a gente poder ir mensurando ao longo do ano, ao longo dos meses, para poder organizando essa população de check-up. Os casos de média prioridade, né, que requerem um tempo mais rápido, e aquele urgentíssimo que precisamos fazer agora. Então, organizando as prioridades, também a gente consegue realmente reorganizar toda essa demanda crescente de radiologia que a gente tem visto aí, principalmente após a pandemia, tá bom? Obrigado, doutor Silvio. Super interessante. E eu gostaria de pegar um gancho aqui também, e agora perguntando para o doutor Marcos Queiroz, essa busca incessante por produtividade pode aumentar os casos de burnout para os médicos? Como que o Einstein está lidando aí com essa situação? Muito bom. Bom, primeiro, novamente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com colegas tão ilustres, Silvio, Cury, Hélio, e na sua presença, Sasso, que a gente conhece há tantos anos, né? Obrigado a Philips pelo convite. Bom, a gente precisa lembrar, né? Hoje todo mundo fala em saúde mental, né? Em burnout, especialmente após a Covid, né? Em todos os campos, todas as indústrias, né? A gente tem percebido um aumento dos casos de depressão, de doenças mentais em geral, né? Suicídio, etc. Mas a primeira especialidade médica que sofreu com burnout foi a radiologia. Então, quando a gente passou por esse processo de digitalização, né, que saímos dos filmes, onde os exames tinham 12, 15 imagens, e passamos a ter 200, 300, 400, agora alguns milhares de imagens por exame, o número de exames que um tomógrafo fazia, que eram 10 ou 12, hoje um tomógrafo faz 60, 70 exames em um dia, assim como a ressonância também, que eram super demoradas, cada dia mais, estão mais com intervalo de tempo mais curtos. E a produção vai acontecendo, e isso vai dando um overload de trabalho no radiologista. Então, a gente sofreu essa sobrecarga antes das demais especialidades, né? E desde então, desde quando começou esse processo, a gente tem tomado uma atenção especial. A gente tem a felicidade, aí você perguntou especificamente lá do Einstein, tem a felicidade de um dos radiologistas, Dr. João Radivani, radiologista antigo, ele é especialista em Tai Chi Chuan, o Francisco conhece ele. Então, ele, desde aquela época, ele já começava a falar, e ele instituiu um break estratégico durante a rotina,
E ele dava noções de tai chi para o pessoal, quem gostava, né? E outros só iam tomar café, enfim. Então, assim, a gente começou a estabelecer uns breaks estratégicos, porque, de fato, né, a pressão volumétrica era muito grande, associada à pressão natural de um hospital, né, que o caso tem que ser na hora, tudo tem que ser para ontem, né? Então, a gente foi instituindo isso, de uma forma muito amadora, né, vamos dizer assim. Agora, mais recentemente, depois da eclosão da Covid, etc., aí existem programas já institucionalizados, né, de saúde mental. Um deles se chama Calmamente, né, que é um trocadilho entre a mente e calma, tal, etc. Você tem várias vias de descompressão lá e telefones vermelhos que você pode acionar. Felizmente, na nossa equipe médica, que eu saiba, não tem sido acionado. Enfim, acho que o pessoal tem conseguido lidar, como o Silvio bem colocou, né, com o auxílio de uma inteligência por trás, muito mais humana hoje em dia do que artificial, você estabelecer filas, estabelecer fluxos, estabelecer SLAs adequados, dá um conforto para a equipe médica, né? Então, a gente tem conseguido administrar, mas é um desafio constante, né? E isso vai aumentar, né? Porque a pressão por produtividade ela é constante, os equipamentos estão cada vez mais velozes, softwares de redução de tempo de exame cada vez mais acurados, né? Então, as máquinas vão brotar cada vez mais exames para que os radiologistas laudem. Enfim, então a gente tem que administrar isso de uma forma muito correta, muito coerente, para que, de fato, não tenha problemas de saúde mental futuros. Que bom, que bom. Mas agora, a gente estava falando um pouco aí da parte privada, e eu queria também passar agora a palavra para o Hélio, né? Porque no caso do FID, né, vocês têm mais de 80 hospitais, vocês têm exames críticos, tem um SLA apertado, né? Então, minha pergunta aí, no caso do FID, como que vocês estão gerenciando esse volume? A demanda também tem aumentado, os pacientes estão mais preocupados aí com a saúde, como que tem sido aí os desafios atuais? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. A demanda voltou com tudo pós-pandemia. Logicamente, durante a pandemia, toda a parte ambulatorial sumiu, mas agora já recuperou por tudo. Nós temos um problema grave que 60% do que a gente pratica é urgência e emergência. E não de uma maneira, o demandante, ele não separa isso, né? Ele estipula um SLA máximo de 4 horas de devolução do laudo, independente se é urgência, emergência ou se é ambulatorial. Então, não existe... Falta um pouco de perspicácia de separar o destino do recurso. Nós temos um SLA que nós temos que cumprir dessas 4 horas no máximo para 98% dos exames. Ou seja, e as multas são pesadas. Pelo fato de ser eminentemente área pública, o Tribunal de Contas também ele cai em cima para ver, e ele está fazendo verificação em loco agora, para saber se isso está sendo cumprido ou não. Ou seja, é uma operação complexa. E a questão da qualidade também é um negócio que preocupa. Então, a gente conseguiu montar esquemas aqui de acompanhamento, lógico que por amostragem, peer review, acompanhamento de ultrassom em tempo real para saber, a partir de uma central, se a gente consegue, os médicos sêniores acompanhando as pontas para saber se o exame está sendo bem feito naquele instante. O médico pode acessar, o médico assistente pode acessar o médico sênior para saber se está tudo certo ou não. Ou seja, e com tudo o complicador que o ticket que o governo paga não é nada de excepcional, não? Então, a gente acorda de manhã pensando onde a gente vai cortar. Então, essa é mais ou menos a realidade. A gente dá hoje perto de 14 mil laudos por dia. Então, é apertado. E divertido, né? Ao mesmo tempo, porque se não for, a gente não consegue tem que ter trabalhar. Emoção, né, Hélio? Tem que ter emoção. Só tem emoção. É isso aí. Não, super interessante. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Cury, né? A gente falou muito de produtividade, a gente falou de pressão para executar o laudo cada vez mais rápido.
E a minha pergunta é, está faltando radiologista? Você que tem uma operação em vários estados, até fora do país, falta mão de obra nesse segmento para atender esse volume? Qual que é a sua opinião? Primeiro, obrigado pelo convite, Sassi, é um prazer estar aqui todos com vocês. Queria agradecer a Philips, é um prazer estar com amigos aqui e referências da área. E, sem dúvida, há uma falta de mão de obra qualificada. Não só qualificada, a gente tem uma demanda por profissionais médicos, principalmente de exames dependentes, médico-dependentes. Não só radiologistas, que no caso de ultrassom, mamografia, mas também cardiologia, né? Demanda por ergometria, ecocardiografia, médicos para fazer gastro, endoscopia, colonoscopia. A gente está sempre contratando médicos, sempre com portas abertas para novas contratações, e esse é um cenário global, né? A gente vê, não só aqui, na nossa operação da Argentina, é o mesmo cenário, né? Tem demanda reprimida, tem volume de exames, que tendo médico, a gente sempre está abrindo novas agendas desses exames médico-dependentes, que eu acho que é onde tem essa maior demanda por profissional. E a gente passa por um cenário, nesse pós-pandemia, a gente vê um cenário na Argentina perdendo muito médico para fora, principalmente para a Espanha e alguns para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente também perdendo alguns colegas para o mercado americano, né? Acho que todos nós, a gente vem convivendo com esse cenário, porque no mercado americano também existe um déficit de mão de obra médica, tanto que a deliberalidade de você contratar em grandes serviços americanos e mantendo os médicos em teleradiologia aumentou bastante nesses últimos anos. E lá você tem a facilidade de que você pode fazer exame com técnico na parte de ultrassom, e aqui no Brasil, obviamente, pela lei do ato médico, isso não permite. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma demanda por profissionais, a DASA sempre está contratando, não tenho dúvida que isso é o mesmo cenário com todos os nossos colegas nas operações, né? E o desafio maior não é só a gente ter essa demanda de profissionais, mas ter essa demanda mantendo a qualidade, né? Mantendo não só os nossos indicadores de qualidade que a gente acompanha, de peer review, de peer learning, em todas as modalidades que a gente instituiu, mas garantindo principalmente a acessibilidade para as pessoas, né? Nos diferentes tiers que a gente trabalha, desde marcas populares, executivas, até marcas premium. Ótimo, Curi. E agora, eu gostaria agora de falar sobre a solução, né? Hoje todo mundo fala que a solução é a inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial veio para resolver vários problemas, né? E também ajudar nessa escassez de mão de obra, nessa questão de melhorar a produtividade. Hoje pela manhã a gente teve uma palestra bem interessante mostrando as soluções, principalmente na área de radiologia, onde a gente tem interação com softwares de inteligência artificial em todas as partes do processo, todas as etapas do processo, né? Então, agora a nossa rodada, a segunda rodada, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Marcos Queiroz. Na verdade, Dr. Marcos Queiroz. E aí, a minha pergunta é, como essas soluções de inteligência artificial podem ajudar, né, os radiologistas, os médicos, na sua prática diária, né? Qual que é a sua opinião e como que você acha que esses algoritmos poderiam ajudar? Em qual área que eles poderiam ajudar? Tá bom? Muito bom. Bom, como você mesmo falou, né, a gente, quando pensa em inteligência artificial em radiologia, a gente pensa na detecção de lesões na imagem. Mas a inteligência artificial, ela começa lá atrás, né? Então, ela pode ajudar, primeiro, no agendamento de exames, automatizar agendamento, automatizar filas, etc. A execução do exame, né, durante a execução, um exemplo aqui são softwares de aceleração de sequência, a gente tem vários softwares que podem auxiliar a execução do exame. E, aí, por fim, na hora da análise do exame, a gente tem N softwares hoje em dia que podem auxiliar e podem evitar que a gente faça tarefas repetitivas, seja pela detecção de um exame normal, que saia da fila, né? Ou seja, pela detecção de nódulos ou, por exemplo, AVCs, né? Pensando de cima para baixo, a gente tem vários softwares
de AVC, que facilitam, não só detectam o AVC, como veem a extensão desse AVC, né? Eles estratificam o AVC, softwares de mama. A mama começou lá atrás, né, com os CADs, né, e hoje tem cada dia mais evoluído nessa questão de detecção automática de lesões. No tórax, nódulos pulmonares, COVID, N softwares aí que apareceram para COVID, né, e assim vai. E, além de nos auxiliar, enquanto radiologistas, o que eu tenho visto na prática, a inteligência artificial ela tem auxiliado muito os não radiologistas. Então, por exemplo, durante a madrugada, muitos serviços não têm radiologistas, né? Então, quem vai analisar o exame, raio-x de tórax ou raio-x de osso, é um clínico ou, eventualmente, um ortopedista. Nesse cenário, a inteligência artificial ela ajuda muito mais, porque aquele paciente que poderia ter alta de um pronto-socorro por falta de identificação de uma pneumonia ou de alguma outra lesão torácica, por exemplo, ou mesmo de uma fratura, esse sistema ajuda aquele não especialista a detectar a lesão, tá? E aí dá o melhor segmento para esse paciente. Então, a inteligência artificial, respondendo objetivamente, ela tem ajudado muito o radiologista no sentido de abreviar o tempo de leitura de um exame, apontando lesões, mas também tem auxiliado o não radiologista, né, a não deixar lesões passarem. Bom, então, tem um papel gigantesco. Bom, ótimo. Obrigado, doutor Marcos. Agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Silvio e gostaria de saber qual que é a visão do radiologista em relação à inteligência artificial, né? Bem, fica muito difícil falar depois do Marcos, né? Ele falou tudo já, poxa, sobre inteligência artificial, já resumiu tudo aqui, né? Vou só complementar a fala dele, remetendo para vocês terem noção quão rápido foi tudo isso, né? Acho que vocês devem lembrar, em 2018, no RSNA, era nem meia dúzia de stand falando de inteligência artificial. 2019 já tinha um corredor. Você já passava no corredor, você já via desse lado, via daquele, aprendia, aqui vê microcalcificação na mama, aqui vê nódulo, aqui para ver AVC, aqui vê tal, e já tinha um corredor. Veio a pandemia, em 2022 e 2023 já é um galpão só falando de inteligência artificial, né? Então é impressionante o crescimento e a aceleração no pós-pandemia. A visão do radiologista é simples. O radiologista ele só não quer ser substituído 100%, né? Houveram muitas falácias sobre isso, tudo, e a gente acredita, como radiologista, acredito cada vez mais no papel da inteligência artificial como grande agregador. Eu queria reforçar o que o Marcos falou a respeito dos não radiologistas. Isso tem sido uma experiência maravilhosa dentro da nossa empresa, que nós temos software lá de inteligência também para AVC, para mama, para o raio-x, e os não radiologistas, muitas vantagens com isso. Então, neurologista, neurocirurgião, neurointervencionista para ver o software, eles adoram muito. Mastologista para ver o software da mama, eles gostam muito. Os clínicos gerais, então, era muito comum ter um incidentaloma no pronto-socorro, o paciente fazia um raio-x para ver uma pneumonia, estava com uma tosse, e às vezes passava um nódulozinho pelo achado do clínico, né? E hoje não passa mais, hoje tem a inteligência artificial que ajuda a filtrar isso para que possamos pegar, né? Então, e a gente também está com software de fratura também, que muito vantajoso, porque às vezes numa madrugada, um domingo à noite, não está lá o ortopedista, é o clínico naquela região lá que está atendendo, para poder fazer esse auxílio. Então, o grande medo do radiologista é ser substituído. Isso teve consequências sérias com a nossa residência, né? Então, cada vez menos interesse dos estudantes em fazer radiologia, com os nossos fellows, com os nossos R4 de especialização, hoje cada vez mais radiologistas menos querendo. Então, tiveram alguns impactos positivos, né, como auxílio, mas também tiveram alguns impactos negativos, eu vejo, para a formação da nova... Eu penso muito, o que vai ser a radiologia daqui a 10 anos? Quem que vai estar do nosso lado? Como é que vai ser? Não vai ser só a inteligência artificial, a gente precisa de pessoas boas também do nosso lado. Então, é isso que a gente tem que conquistar agora. Hoje, a gente tem que conquistar essas pessoas boas para estarem do nosso lado, para que daqui a 10 anos a gente possa continuar surfando a onda das tecnologias. Ótimo, Silvio. E aproveitando esse comentário que você fez em relação à RSNA, eu também fiquei espantado. Quando eu cheguei na RSNA, mais da metade da RSNA são estandes de inteligência artificial, né? E aí, cada hora surge um algoritmo, né, igual vocês comentaram, né, que faz a parte toda de fazer a análise prévia já para o radiologista,
tem vários que dão suporte em relação ao agendamento, até otimizar o agendamento, a gente tem soluções hoje que fazem isso. E a minha pergunta agora, que eu vou passar para o Dr. Silvio, do Dr. Curi, é como integrar esses diversos algoritmos, né? É um desafio hoje colocar esses algoritmos na operação. Vocês têm esse tipo de desafio? Como que vocês estão fazendo isso lá no Grupo DASA? Sem dúvida nenhuma, é um desafio gigantesco, né, Sasso? Eu acho que o Queiroz e o Silvio comentaram muito bem. Eu acho que tem um primeiro grande desafio, que é o foco principal, né, como o Queiroz falou, é como é que a gente pode aumentar realmente a produtividade médica com esses softwares. A gente vem aumentando a produtividade dos nossos equipamentos, com aceleradores, com inteligência artificial, e a gente não vem aumentando essa produtividade na mesma proporção do nosso time médico. Então, esse é um ponto de atenção. Segundo ponto é, na incorporação tecnológica dos algoritmos de inteligência artificial, como é que esse modelo de negócio para em pé? Porque a gente vem tendo uma pressão por operadoras em que a gente não consegue mais ter incremento de valores e reajustes dos tickets médios que a gente recebe. E, pelo contrário, muitas vezes reduzindo o ticket médio e a gente ter uma incorporação de custo do algoritmo de inteligência artificial, a conta começa a não fechar. Por isso que, dentro da DASA, a gente resolveu ter, há 6, 7 anos atrás, né, com o DASA Inova, trazendo o Kitamura, para a gente desenvolver nossos próprios algoritmos, né? E dessa maneira a gente começou a ter uma incorporação com baixíssimo custo e que faça sentido, com foco simplesmente ou ganhar grande acurácia em qualidade, né, em que a gente vai deixar de cometer erros, né, deixar de passar lesões desapercebidas, ou grande aumento de produtividade. Eu acho que esses são os dois grandes algoritmos que a gente foca em implantar dentro da instituição. E quando a gente vai para o cenário das empresas que estão oferecendo esse algoritmo, precisam entender o cenário brasileiro para modelagem de preço, né? Só o fee for service não funciona mais para a gente aqui. Então, o modelo de subscription, um modelo em que a gente consiga, de alguma maneira, subsidiar para implantar essa incorporação tecnológica é o que vai fazer sentido aqui no mercado do Brasil. Senão a gente começa a ter incrementos de custo em que a conta do mercado de saúde, da sinistralidade das operadoras, começa a ficar insustentável, num cenário já insustentável, como vocês vêm acompanhando os indicadores de operadoras aqui no Brasil, principalmente nesse ano de 2023. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente focar em impacto em desfecho dos pacientes, com melhora da acurácia e qualidade, incorporação tecnológica com baixo custo e novos modelos de negócio, e dessa maneira trazer essa incorporação, seja dentro do marketplace, seja num novo modelo e que não seja só o fee for service. E aí a gente começa a ter um cenário mais promissor. Porque não adianta eu ter numa tomo de tórax 10 algoritmos que eu tenha que usar e contratar para poder fazer um laudo único, né? Hoje eu tenho um algoritmo para embolia de pulmonar, outro para detecção de pneumonia. O raio-x a gente já tem um algoritmo, como o Queiroz e o Silvio já falaram, que a gente consegue ter 10 patologias detectadas com o último algoritmo. Em ressonância e tomo, a gente ainda não tem essa solução milagrosa. Então, isso vem incorporando custos que não são viáveis para a implantação rotineira e capilar, como as nossas operações aqui. Ótimo, perfeito, Curi. E é importante, né, comentar, né, que esse desafio não é só um privilégio do privado, o público também tem um desafio, né, de investir, né, pressionado também, né, pela tabela SUS, né, a tabela SUS que rege toda a parte financeira do negócio, né. E aí eu gostaria, Hélio, você comentasse também como que essa conta para de pé no público. Tudo isso que o Curi colocou, dessa dificuldade de repasse, e no público pior, né? Porque as tabelas são fixas, não existe negociação. Então, é um exercício diário de ver como substituir um custo existente pela tecnologia que está chegando. O nosso comprador acha tudo maravilhoso, assim como deve ser do privado também. Mas a alegação o recurso é esse.
você se vira do jeito que você quiser. Se você não tiver também, isso eu acho que é um agravante no público. Ele não enxerga o benefício que isso possa trazer de produtividade e de redução de custo. Então, é tão fechada a caixa que esse é o dinheiro, você se vira. Mas eu estou propondo aqui substituição de custo por coisa mais produtiva, mais integrativa. É complicado. Então, a gente continua, tira isso, substitui por isso, para aumentar a produtividade. E, logicamente, isso tem que vir para auxiliar o médico. Não vai substituir médico nenhum. A dificuldade que vocês colocaram para a gente às vezes, mais grave ainda pelo ticket que a gente recebe. Então, tem que incorporar para poder auxiliar. Exercício diário de desvios. São muitos business cases, né? São muitos business cases. Tá. Mas esse é o jeito. Eu não acho que é diferente, mesmo no público, no privado. Eu acho que Desafio mesmo, acho que o desafio, com magnitudes diferentes, é o mesmo desafio. Eu acho que esse é o... Eu ia completar dessa forma mesmo. O governo, você comentou, né, às vezes ele não vê, né, que a operadora ela vê, mas finge que não vê. Então, muitas vezes, a gente tem que assumir esse custo, né, porque eles não assumem, né, esse custo adicional que a gente tem de corporação. Né. Eles acham bonito, né, mas... Tá ótimo. Então, vamos para a nossa terceira rodada e última. Agora, o desafio é outro, né? Eu gostaria de comentar que hoje, né, no setor de diagnóstico por imagem, também está sofrendo, não é sofrendo, né? Hoje está sendo impactado pelo volume absurdo de dados, né? Um tsunami de dados, né? Então, esse crescimento de dados tem sido exponencial, né? Equipamentos cada vez mais modernos, que geram mais imagens. A gente tem os exames anteriores que têm que ser comparados, né? E tem os algoritmos de AI que estão gerando cada vez mais informação, e informação que são informações úteis, né? Então, a minha primeira pergunta vai para o Cury, né? Então, para vocês, hoje é um desafio gerenciar esse alto volume de dados. Como organizar essas informações de forma estruturada para apoiar a decisão clínica? É um desafio gigantesco, né? Nós estamos falando de uma operação de 400 milhões de exames de análises clínicas ano, 13 milhões de exames de radiologia ano, mais alguns milhões de exames de anatomia patológica e genética, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há 6, 7 anos, de estruturação de um data lake para centralização de todos os nossos sistemas pétreos. A DASA veio por um crescimento inorgânico através de M&A, de aquisições, iniciando com diagnóstico, agora com 16 hospitais, 29 cancer centers, então 1.000 unidades de diagnóstico espalhadas pelo Brasil, mais 12 na Argentina. Então, a gente hoje tem um data lake estruturado, com integração dos nossos sistemas, sempre virando as marcas adquiridas, mas tem um desafio gigantesco sempre de integração, né? Um time de TI dedicado, centralização de dados em que a gente consegue, dentro da transformação digital, um portal do paciente único, com NAV, portal para o médico, NAV Pro, onde a gente centraliza essas informações, disponibilizando para os nossos médicos e pacientes, né, principalmente para o paciente, se empoderando do dado, podendo integrar dentro da nossa plataforma dados de outros laboratórios, o paciente pode integrar dados de outros laboratórios, para a gente poder ter essa interoperabilidade e principalmente para a gente diminuir a reincidência de exames desnecessários, né? Porque o paciente tem que se empoderar do dado, ter acesso ao seu dado de saúde e poder compartilhar com o médico que ele quiser, não só com o seu médico prescritor. Então, é dessa maneira, através de centralização do dado e plataforma digital, que a gente vem construindo essa transformação digital dentro da DASA, para que a gente empodere o paciente, dê acesso aos médicos prescritores desse mesmo, para a tomada de decisão, sem a necessidade de repetição de exame, que a gente sabe que tem um custo brutal, né? Dados americanos chegam entre 20% e 30% de exames repetidos com menos de 30 dias, né? E isso não faz sentido
dentro de um sistema de saúde pressionado como a gente vive no mercado brasileiro. Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando, com automação, inteligência artificial e, principalmente, disponibilizando o acesso do dado ao paciente, ao médico prescritor. Super interessante, Curi. Obrigado. Agora, eu gostaria de perguntar ao Hélio, no caso do FID também, que tem um volume grande de exames, tem como monetizar essas informações de forma segura, sem comprometer a LGPD? Tem, a gente está fazendo. A gente criou uma unidade de negócio para monetizar os dados. A gente tem feito isso de uma maneira devagar, mas crescente. Está cheio de gente no mundo aí querendo comprar imagem, ainda se a imagem estiver marcada e preparada, que dê retorno rápido. Isso tem feito. A gente criou aplicativos próprios, internos, para garantir, junto com, integrado à solução do PAX, a anonimização do processo. Tem os DPOs internos lá que regularmente vão auditar se isso está sendo cumprido ou não. Agora, é um trabalho cultural, né? LGPD, cibersegurança, isso aqui é ficar repetindo diuturnamente para as pessoas, para elas tomarem cuidado. A gente já sofreu, e você acompanhou de maneira grave, ataques. Então, hoje é um negócio tão... Embora a gente sempre vai estar um passo atrás, virou um negócio obsessivo. Mas, sim, a gente hoje consegue garantir o cumprimento das diversas leis de proteção. Ótimo, Hélio. E esse desafio de segurança não é um privilégio só do FID. Eu acho que todas as indústrias hoje têm esse risco, né? Têm essa preocupação, né? E agora, já com foco mais no paciente, eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos Queiroz como que a gente pode utilizar esse universo de informações em benefício do paciente. Bom, acho que primeiro passa pelo que o Curi falou, né? Você estruturar esses dados, criar um data lake adequado, né? De forma que você possa captar esse dado, né? E transformá-lo numa informação real, né? Porque não basta você ter todos os dados e não transformar isso numa informação que pode ser útil na hora de você dar um laudo de um exame ou tomar alguma conduta, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do Apple Watch e do Garmin, né? Os dois captam basicamente o mesmo tipo de informação. Só que todo atleta prefere o Garmin. Por quê? O Garmin ele te entrega um outcome dessas informações de uma forma muito melhor do que o Apple Watch. O Apple Watch ele te coloca, essa semana você caminhou 5.000 passos, semana passada você caminhou 3. Tá bom, mas o que quer dizer isso? É uma coisa muito numérica, né? E o Garmin não, ele transforma isso em desempenho, em tempo que você tem que descansar, etc, etc, etc. Bom, então, enfim, ele consegue trabalhar os mesmos dados de uma forma muito melhor. Então, isso que a gente tem que fazer na saúde, né? Os dados, a gente vai ter. Agora, como esse dado vai ser transformado de uma informação útil, né, e adequada para que você tome uma decisão ou tome uma conduta, isso vai fazer a diferença. E aí entram os softwares de inteligência artificial, entra o investimento que cada instituição faz nesta área, né, que vai muito além, então, da captura desses dados, né, e sim como você vai trabalhar esses dados e transformar isso numa informação. A gente estava na fase de estruturação dos dados, captação de dados estruturados, veio o GPT-4 e afins e jogou uma bomba aí, e a gente está repensando, né, em como capturar esses dados e como transformar isso numa informação adequada. Mudança para melhor, mas é uma mudança, novidade, a gente está aprendendo ainda como fazer. Que bom, é bom saber isso, a gente como paciente, que a medicina está evoluindo e a gente cada vez mais vão ter exames mais, como fala, com a curiosidade maior, com a cobertura maior, né? E, doutor Silvio, agora gostaria de perguntar para você, para o radiologista, qual que é o impacto desse volume absurdo de informações
durante a sua rotina diária. Bem, Sasso. O radiologista, ele vê isso com bons olhos, né? Porque você hoje tem acesso a um exame, você consegue ver exames anteriores, você consegue ver o prontuário, você consegue acessar outros sistemas. Para o radiologista é ótimo, né? Mas para os gestores dos radiologistas, às vezes nem tanto, porque esse volume de informação mal organizado é o que diferencia do que a gente vai fazer depois com essas informações. Como o Queiroz colocou, ele falou bastante do output, né? O que a gente vai fazer com todas essas informações e saber exatamente qual é a melhor pergunta, né? O radiologista, ele tem se dado bem com isso. Eu vejo as informações na rotina dele muito bem organizadas, muito bem orquestradas com os sistemas de PACS que a gente tem disponível. Agora, eu vejo também uma boa oportunidade para a gente poder, essa parte do volume de informação, mexer um pouquinho mais com a parte do VBHC, né? Eu acho que o VBHC é uma coisa que está surgindo cada vez mais, com mais intensidade. Hoje, todos nós temos critérios subjetivos e objetivos para classificar os médicos radiologistas todos. Eu acho que esse volume de informação, com o tempo, vai ficar mais bem organizado para a gente poder realmente dar valor, diferenciar os valores nas cadeias de cada colega, né, conforme a sua entrega. Mas eu vejo com bons olhos esse excesso de informação. Eu sinto também que o ChatGPT, que ele tem sido mais bem organizado, né? Porque antes era uma avalanche de informação. Então, a gente começou, eu acho que a gente aprendeu um pouco mais, né, a lidar com o excesso de informação, a fazer a pergunta certa. Então, eu acho que esse é o grande divisor de águas, é você entender o output, entender o que você precisa, entender como é que você vai gerar valor para toda a cadeia, e aí vindo para trás e pegar a informação que você precisa certinho, entendeu? Eu acho que é isso. Ótimo. Obrigado, Silvio. Então, pessoal, nós chegamos ao fim aqui do nosso painel, né? Como vocês viram, a gente hoje, no mercado de saúde, né, na área de saúde, a gente tem diversos desafios, né? Primeiro, o volume absurdo de exames, né? A pressão por produtividade, né? A questão financeira, né? Pressionado também da parte financeira, né? Então, nós aqui da FIRPS, a gente sabe que a gente tem um papel importante nessa equação, né? Que a gente, como inovadores, somos parte da solução e temos responsabilidade também para apoiar nossos clientes e também os pacientes na solução desses problemas, né? A gente está chegando ao fim do nosso primeiro dia do Connect Day, né? Gostaria de agradecer a todos presentes. Depois eu vou passar para a Daniela falar as palavras finais, né? Então, gostaria de agradecer a todos. Gostaria também um agradecimento especial aos meus convidados. Agradeço ao Hélio, aos doutores Marcos Queiroz, doutor Roberto Cury, doutor Silvio, que nos apoiaram aqui, que além dessa experiência, além de falar pelas instituições, tem uma grande experiência profissional. Então, meu muito obrigado, pessoal.